Olá, aqui é o professor Sérgio Araújo do componente curricular do ensino religioso e na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar a autoridade religiosa e a cultura em comum. Essas tendências nas mídias significam que as diferenças religiosas tradicionais estão sendo demolidas. O declínio na autoridade religiosa, que tem acompanhado a crescente mediação da religião, de fato, realmente ameaça as instituições e as tradições religiosas. A resposta tem sido sempre se voltar para as mídias como forma de reforçar aquelas fronteiras. Organizações religiosas do Vaticano aos mulás iranianos, a Igreja Mórmon, a Irmandade Muçulmana, ao judaísmo ortodoxo, aos ministérios cristãos evangélicos conservadores, tentam usar as mídias para definir fronteiras, diferenças e distinções, mais do que transcendê-las. Muitos desses grupos também criticam a chamada mídia secular por suas tendências anti-religiosas e valores questionáveis. Alguns têm estabelecido estruturas formais e informais para a crítica e o controle da mídia em nome dos seus seguidores. Entretanto, hoje as forças poderosas da mediação tornam tais projetos cada vez mais problemáticos. A centralidade da esfera midiática em relação às identidades religiosas é um fato social que deve ser considerado. Muitas pessoas hoje não distinguem entre a sua fé e as suas vidas midiáticas, pelo menos não de qualquer forma que afete seus comportamentos midiáticos. Ao contrário, as mídias hoje oferecem um contexto para a participação em culturas em comum, em nível local, nacional e até mesmo global. De ideias partilhadas, símbolos, questões e valores, as pessoas querem fazer parte daquela conversação cultural comum. Desejam participar de interações do trabalho, em suas vizinhanças, em suas famílias, até mesmo nas igrejas, mesquitas ou templos, que sejam sobre os problemas, as questões e as experiências que são partilhadas em comum, isto é, por meio das mídias. O conhecimento do que está acontecendo na cultura em comum se torna um tipo de moeda de troca, que define identidades na vida contemporânea. Líderes religiosos, eles estão corretos em perceber que a centralidade das mídias é um desafio à autoridade, porque fornecem um contexto cultural mais homogêneo, no qual muitos de nós vivem e para o qual muitos de nós nos referimos em termos dos nossos relacionamentos sociais, ideias e valores. As mídias criam fronteiras cada vez mais irrelevantes entre uma cultura sagrada dentro da fé e uma cultura profana fora dela. Isso sugere uma implicação adicional para a religião. Há um número de formas pelas quais a mediação da religião na vida contemporânea leva para a relativização daquela própria religião. Há relativismo nas demandas dessa cultura em comum
no qual ela necessariamente representa valores sociais e culturais mais amplos, mais homogêneos e mais consensuais, deixando de lado por enquanto que o centro da gravidade de tal consenso é sempre, em alguma medida, estabelecido pelas raízes religiosas da cultura. Com algumas exceções, as mídias desejam apelar a um público amplo e geral. Esse desejo é verdadeiro mesmo da parte da mídia religiosa. Poucas religiões ou culturas pretendem se afastar completamente de contextos culturais maiores. Exceções são os Amish e a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao invés disso, muitas religiões desejam se expor e a sua verdade fala a públicos mais amplos. Aí reside o problema. Para fazer isso, devem atenuar alguma de suas bordas afiadas mais distintivas. O resultado é uma versão da religião que é necessariamente relativizada, vis-a-vis suas demandas centrais. Bom, pessoal, nossa aula de hoje termina aqui. Espero que todos tenham entendido o conteúdo da nossa aula.